Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, continuamos nossa caminhada por alguns túmulos antigos da cidade de Jerusalém. Vamos conhecer os túmulos de algumas famílias. Neles podemos imaginar, por exemplo, o episódio da ressurreição de Jesus, quando as mulheres foram ao túmulo do Mestre e se perguntavam quem poderia remover a pedra para elas. Aqui é um túmulo de família. Como vocês veem, a entrada foi esculpida na rocha. Com certeza havia uma porta, uma pedra redonda. Vocês certamente recordam a frase proferida pelas mulheres que vão ao sepulcro de Jesus na manhã de Páscoa. Quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? De fato, devia-se sempre fechar os túmulos. Dentro, vamos ver 6 lóculos. In ogni di questi loculi mettevano un morto. Più tardi, Colocava-se um monte em cada um desses lóculos. Mais tarde haverá outro tipo de túmulo, com arcosóleo. O túmulo de Jesus era do tipo com arcosóleo, onde o falecido era colocado em uma banca embaixo de um arco. À esquerda vemos uma cisterna grande. Em muitas dessas tumbas há sempre um miguev. Os hebreus que vinham às tumbas tornavam-se impuros, e assim que saíam, tinham que mergulhar para se purificar. tuffarsi, purificarsi. Nella Bibbia sappiamo che Sabemos pela Bíblia que o homem é um peregrino nessa terra. És pó, e ao pó voltarás. e per questo l'ebreo vuole essere sepolto normalmente nella terra. É por isso que o hebreu normalmente quer ser sepultado na terra. O judaísmo não aceita a cremação achando a falta de respeito ao corpo. O corpo é chamado a ser glorificado. O que significa o corpo glorificado? O grão de milho é lançado à terra e dele brota uma espiga. Esse é o corpo glorificado. A tradição judaica narra que quando o corpo ressurgir, sua feição será idêntica à do corpo sepultado. Quando risorgerà sarà identico al corpo come era qui. Un anno dopo venivano a raccogliere le ossa. Um ano depois, os parentes vinham recolher os ossos nas caixas, os ossuários, e esses ossos aguardavam a ressurreição. Foi a fé na ressurreição que deu origem a essas grandes celebrações sepulcrais. Diciamo così. Abbiamo nel Talmud un trattato speciale su No Talmud, há um tratado especial sobre o modo de se fazer os túmulos, o tratado Semahot, que significa as alegrias. Mas, na realidade, trata-se do luto, da distância exata de cada coque, cada lóculo. E ao lado, há um pequeno lugar reservado à recolhida dos ossos antes de se colocá-los nos ossuários. Aqui vemos mais um lugar onde se recolhia a água para a limpeza e a purificação na saída desse túmulo. un piccolo posto dove l'acqua veniva raccolta per purificarsi, per lavarsi quando si usciva da questa tomba. Siamo qui di fronte a una bella tomba che appartiene alla famiglia di Erode. Encontramos-nos aqui diante de um bonito túmulo que pertence à família de Herodes. O próprio túmulo de Herodes está situado ao sul de Belém, em Herodion, mas aquele que vemos aqui é da família de Herodes. Ele possui 3 características lindas. Antes de mais nada, vemos a pedra que fecha a entrada da tumba. Essa pedra lembra justamente a pergunta das mulheres: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Quando elas vêm levar os perfumes na manhã da Páscoa. Em segundo lugar, aqui em frente, há um lindo quintal. Muitos túmulos têm um quintal, às vezes com bancas que permitem à família de se reunir. A vida é uma dádiva e Deus repropõe isso. Portanto, o nome e a vontade dele devem ser respeitados.
E Dio riprende questo, quindi il suo nome, la sua volontà deve essere fatta. Terza caratteristica, questa tomba si trova in un giardino. Anche nel Vangelo di Giovanni si dice che la tomba di Gesù stava in un giardino. A terceira característica é o fato desse túmulo se encontrar em um jardim. Também no Evangelho de João, o túmulo de Jesus se encontra em um jardim. Na tradição bíblica, o jardim recorda o jardim do Cântico dos Cânticos, onde o noivo encontra a noiva. A morte é uma experiência difícil e, portanto, os hebreus procuraram interpretar a experiência difícil da morte à luz da Escritura. O que é a morte? É a entrada no quarto nupcial. A Bíblia inteira não é senão a história da aliança de Deus que entra em comunhão com o seu povo e os profetas. Jeremias e outros profetas, como Oséias, quando falam da aliança, comparam-no ao casamento, às núpcias. Portanto, morrer significa entrar no quarto nupcial, justamente para se recordar do jardim do Cântico dos Cânticos. A Bíblia inteira não é senão esse grande mistério nupcial. Chegou a hora das núpcias do Cordeiro, e Jerusalém tem que se enfeitar para acolher o Cordeiro, que é a luz da Jerusalém nova. Sono giunte le nozze dell'agnello. Gerusalemme si deve fare bella per accogliere l'agnello, che è la luce della Gerusalemme nova. Quindi di nuovo vediamo qui una tomba di una famiglia molto ricca. Então vemos aqui novamente o túmulo de uma família muito rica. Os pobres eram provavelmente enterrados. Com exemplo clássico, ao cemitério de Qumran, onde foram achados 1.200 túmulos, muito pequenos, contudo simples, sem tesouros escondidos. Ao contrário, aqui vocês veem uma bela família rica que podia se permitir um túmulo entalhado na rocha em um jardim, com uma pedra para fechar a entrada. E dentro encontramos novamente túmulos com arcosóleo, onde o falecido era colocado em uma banca. O falecido era envolvido no seu talit, no seu chale de oração, pois o único advogado que teremos quando estivermos diante de Deus serão as orações que tivemos rezado nessa vida. L'unico avvocato che avremo quando saremo davanti a Dio sono le preghiere che abbiamo fatto in questa vita. Depois do sábado, Maria de Magdala, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ir ungí-lo. De manhã bem cedo, no primeiro dia da semana, vieram ao sepulcro ao sol raiar. Diziam entre elas: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Levantando o olhar, elas repararam que a pedra já tinha sido feita rolar, apesar de muito grande. Assim que entraram no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido com uma veste branca, e ficaram apavoradas. Mas ele lhes disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus Nazareno. Ele não está aqui, pois já ressuscitou. Todas as culturas se interessaram e ainda se interessam pela vida após a morte. Nós cristãos acreditamos e esperamos na ressurreição em Jesus, na certeza de que o túmulo dele está vazio. Até a próxima semana. Shine.